Olá, pessoal dos segundos anos. Vamos fazer agora mais uma correção da atividade física referente à primeira semana de maio. Como vocês devem ter visto, essa atividade é sobre as escalas termométricas, a parte da física chamada termometria, que dá continuidade ao estudo da temperatura. Na atividade passada, vocês puderam ver os conceitos iniciais da temperatura, a aplicação da temperatura em várias situações do cotidiano, e que a temperatura, basicamente, ela é a medida da agitação das moléculas de uma substância ou um gás, Ou seja, toda substância, dependendo do estado físico o qual se apresente, ela tem uma vibração natural, ela tem um movimento de agitação natural. Quanto maior é essa agitação, essa vibraçãozinha, maior é a temperatura. Então, por isso que existe um outro conceito para a medida de temperatura, que é aquele da energia cinética média das moléculas que compõem essa substância, certo? Então, os dois conceitos mais clássicos, digamos assim, para a temperatura, a medida da agitação das moléculas ou a energia cinética média das moléculas, que compõem a substância, certo? Bom, na atividade atual, nessa atividade, ela envolve um pouquinho mais de matemática, Com a atividade passada, a gente viu também que existem as três escalas termométricas fundamentais. Essas são as escalas mais simples. Na realidade, existem muitas outras escalas, certo? Mas essas são as três principais, que é a Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, certo? A escala Celsius, como a gente pode ver, ela tem um intervalo do ponto de fusão até o ponto de ebulição, ou vaporização, também chamado, de 100 graus Celsius, como está indicando aqui, Lembra o seguinte, o deltazinho ele representa variação. Variação é aumento ou diminuição, certo? Mudança, certo? Então, entre os pontos de fusão, que é o ponto de gelo, digamos assim, da água, e o ponto de vaporização, que é o ponto de vapor da água, na escala Celsius, ela varia de 0 até 100 graus Celsius. Portanto, tem uma variação de 100 graus Celsius, certo? Já na escala Fahrenheit, o ponto de gelo na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor é 212 graus Fahrenheit. Portanto, tem uma variação de 180 graus Fahrenheit, certo? Se você pegar 212 menos 32, vai dar 180. E já na escala Kelvin, o ponto de gelo é 273 e o ponto de vapor 373. De 273 até 373, a gente tem um intervalo de 100 kelvins, certo? Como está indicado aqui em cada quadradinho desse. Só lembrando, já tinha falado na aula passada, que dessas três escalas, a única que não precisa botar a bolinha do grau é o Kelvin. Por quê? Porque a escala Kelvin ela também é chamada de escala absoluta. Ela não admite valores negativos, só do 0 para cima. Isso por quê? Porque ela é baseada no conceito mais fundamental, baseado no conceito de temperatura, na perspectiva do movimento das moléculas.
Por exemplo, o 0 Kelvin seria o estado em que uma substância, ou melhor, que as moléculas de uma substância parasse, não tivesse mais esse movimento. Mas até hoje, né, com vários experimentos científicos, vários experimentos da física, ainda não conseguimos chegar até o 0 Kelvin, certo? Continuando aqui, o que é que a gente tem que saber mais? Ó, existe uma equivalência aqui, ó. Se a gente fizer a comparação entre essa variação em Celsius e a variação em Fahrenheit, né? Variação da temperatura em Celsius, a gente viu que era de 100 graus Celsius, né? E a variação da temperatura em Fahrenheit, de 32 a 212, 180 graus Fahrenheit. Então, se eu comparar uma escala com a outra, se eu pegar 180 e dividir por 100, vai dar 1,8. Isso significa dizer o quê? Que a variação da temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação da temperatura em Celsius. Ah, professor, como assim? O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tiver um aumento ou uma diminuição de 1 grau Celsius, esse aumento ou essa diminuição na escala Fahrenheit será de 1,8 graus Fahrenheit, certo? Já se eu comparar Fahrenheit com Kelvin, né, o Kelvin também tem uma variação somente de 100, né, do seu ponto de gelo até o seu ponto de vapor. Então fica a mesma coisa, ó. A variação da temperatura em Fahrenheit equivale a 1,8 vezes a variação da temperatura em Kelvin, certo? Ou seja, a cada 1 grau de Kelvin aumentado ou diminuído de uma substância, 1,8 será aumentado na escala Fahrenheit, certo? E comparando aqui Celsius com Kelvin, 100 dividido por 100 dá 1, ou seja, a variação, como a gente vê nesse último quadradinho aqui, da temperatura em Celsius é equivalente à mesma variação na temperatura em Kelvin, certo? Essa última equaçãozinha aqui, ó, chamada de equação de conversão entre as escalas, né, ela é derivada desse nosso raciocínio, certo? Se eu quiser saber a temperatura exata entre essas escalas, a gente pode utilizar esse raciocínio que eu acabei de trabalhar aqui com vocês, ou utilizar essa equaçãozinha aqui, certo? Ah, professor, essa equação tem 2 iguais? Não, veja bem, vou explicar aqui o seguinte. Não é que ela tem 2 iguais. Quando eu estiver comparando escala Celsius com Fahrenheit, eu esqueço a escala Kelvin, certo? Agora, quando eu estiver trabalhando com escala Fahrenheit e Kelvin, eu esqueço essa parte aqui do Celsius. Faço a continha só com o restante. E se eu estiver comparando Celsius com Kelvin, eu esqueço essa parte do meio. Então, trabalho a parte do Celsius com essa última parte que é equivalente a Kelvin. Certo, pessoal? Bom, então vamos para as questões. A primeira questão diz o seguinte: a variação da temperatura entre os pontos de vaporização e fusão da água nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin são, respectivamente, acabamos de ver, né, isso. Em Celsius, a gente tem que a variação é de 100 graus Celsius, em Fahrenheit, de 180 graus Fahrenheit, e em Kelvin, de 100 kelvins. Portanto, aqui, ó, percebemos que a resposta é o item B. B de bola, certo? Segunda questão, sobre a variação de temperatura na escala Fahrenheit, pode-se afirmar. Bom, pessoal, ele diz aqui no item A
que a variação da temperatura em Fahrenheit, ΔTF, vai ser igual a 1,8 vezes o ΔTC, variação da temperatura em Celsius. Oxe, item A já é o verdadeiro, né? Então a resposta dessa questão será o item A, certo? Vamos analisar rapidamente aqui os outros itens. O item B diz que é igual a 273 Kelvin, falso. Por quê? A gente já viu que a variação da temperatura em Fahrenheit também é 1,8 vezes a variação da temperatura Kelvin, certo? O item C diz que essa variação é de 100 vezes ΔTC, também falso. O item D, 373 Kelvin, né? Absurdo. E o item E diz que a variação da temperatura em Fahrenheit é igual à variação da temperatura em Celsius, também incorreto. Portanto, aqui, pessoal, ó, item A, resposta. Vamos para a terceira questão. Aqui ele pede para a gente observar a figura para resolver as questões 3 e 4, né? A questão 3 diz o seguinte: a temperatura de 25 graus Celsius indicada na figura em Fahrenheit equivale a... Então, veja bem, a gente tem que transformar aí 25 graus Celsius para Fahrenheit. Tem os dois modos. A gente pode tentar fazer isso pelo puro raciocínio matemático, utilizando aqui o esquema das escalas, ou podemos utilizar aquela equação, né, de conversão, certo? Eu vou fazer dos dois modos para a gente exercitar isso. Veja bem, o que foi que a gente viu? Que cada 1 grau Celsius, né, de variação equivale a 1,8 graus Fahrenheit em variação. Então aqui, ó, de 0 a 25, a gente tem 25 graus de variação. De 32 até a temperatura em Fahrenheit, equivalente a 25 graus Celsius, vamos ter quanto? O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar 25, multiplicar por 1,8. Se você fizer essa conta, vamos ver que 25 vezes 1,8 vai dar 45. Ah, professor, então é 45 graus Fahrenheit? Não, ainda não. Aqui é 45 graus Fahrenheit de variação, né? Esses 45 equivalem a essa variação. A gente tem que observar que essa variação partiu do ponto de fusão da água em Fahrenheit, que é 32. Então, no final, a gente ainda tem que somar, pegar 45 mais 32. 45 mais 32 dá 77 graus Fahrenheit. Certo? Então, né, pode ser que você ache mais fácil fazer desse jeito. Vamos fazer agora a mesma questão 3 utilizando a equaçãozinha. Bom, como a gente tem a temperatura em Celsius e quer achar essa mesma temperatura em Fahrenheit, a gente esquece essa parte do Kelvin. Então fica o seguinte: temperatura em Celsius, que é 25, dividido por 5, vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. 25 dividido por 5 dá 5. Esse 9 passa para lá multiplicando. E o menos 32 está menos aqui, passa para cá, mais, né, somando. Então, portanto, ficou assim, 5 vezes 9 mais 32. 5 vezes 9 dá 45, mais 32, 77 graus Fahrenheit, né? Então, tanto de um jeito quanto do outro, tem que dar o mesmo resultado. Então, a resposta aqui dessa questão será o item C de casa. Certo, pessoal? Vamos à quarta questão. A quarta questão é para a gente transformar esses mesmos 25 graus Celsius em Kelvin.
certo? Eu vou voltar aqui para a gente fazer pelo raciocínio. Ora, de 0 a 25, a gente tem uma variação de 25. A gente viu que a variação de temperatura em Celsius é a mesma variação da temperatura em Kelvin. Então, aqui na escala Kelvin também teve uma variação de 25. Só que a escala Kelvin parte de 273. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar 273, somar mais 25. Esse resultado, fazendo a conta, dá o quê? Dá 298 Kelvin. Certo? Portanto, pessoal, qual será a resposta? Voltando aqui, será o item D, né? Está aqui o item D. D de dado. 298 kelvins. Certo? Vamos fazer aqui utilizando a equaçãozinha, né? Como a gente está, a questão está comparando, né? Está transformando de Celsius para Kelvin, a gente vai esquecer essa parte do meio. Então fica o seguinte: 25 dividido por 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Né? Podemos aqui, inicialmente, cancelar os denominadores. Esse menos 273 vem para cá mais 273. 25 mais 273, 298. Certo? Então, deu o mesmo resultado. Certo, pessoal? Então, assim, só resumindo a questão 3 e 4. 25 graus Celsius, certo? 25 graus Celsius equivale a 77 Fahrenheit e equivale também a 298 Kelvin. Né? Basicamente é isso. Vamos à quinta e última questão. A quinta é uma questão típica do Enem, né? Vamos lá. Uca não foi a primeira forma de vida que surgiu no planeta, mas aquela a partir do qual se desenvolveram os organismos que hoje conhecemos. O nome vem da sigla em inglês, Last Universal Common Ancestor, né, que se traduz como o último ancestral comum universal, e vem de um conceito que aparecia já na teoria da evolução de Darwin. Bom, aqui a gente tem a árvore genealógica de toda a vida na Terra, né? A Uca, pessoal, é essa espécie desse micro-organismo aqui, né? Primeira bactéria, digamos assim. E aí, aqui tem um ciclo com todo o desenvolvimento, né? Até chegar ao ser humano, toda a evolução. Continuando aqui a leitura. Ainda que haja evidências físicas, como fósseis desses organismos, não haja, aliás, estima-se, pelas características do planeta naquela etapa primitiva de desenvolvimento, que eles viviam em lagos geotérmicos com temperatura maior que 90 graus. Assim, de acordo com os cientistas, os ambientes geotérmicos de desenvolvimento do Uca têm temperaturas maiores que... Então, como a gente vê aqui nos itens, todas as escalas estão em Fahrenheit. Teremos que transformar esses 90 graus Celsius em Fahrenheit. Para exercitar, vou fazer dos dois modos novamente. 90 Celsius, uma variação de 90 Celsius em Fahrenheit, a gente vai ter que fazer 90 vezes 1,8. Se você fizer essa conta, vai dar o seguinte, 9 vezes 8 dá 72, vai 7, 9 vezes 1, 9, com 7, 16, 162. Percebam o seguinte, esse 162 a gente tem que adicionar mais os 32 graus do ponto da base, né, do ponto de fusão lá da escala termométrica. Ou seja, 2 e 2, 4, 3 e 6, 9, 194 graus Fahrenheit.
certo? Então já dá para a gente perceber que a resposta é o item E, aliás, né? São temperaturas maiores que 190 graus Fahrenheit. 194 está acima de 190. Vamos ver aqui pela equaçãozinha. Pela equação, né, a gente vai ter, voltando só aqui na equação, a gente vai utilizar essas duas primeiras partes, Celsius com Fahrenheit. Esquece Kelvin, certo? Então vamos lá para a questãozinha. Pela equação, a gente tem 90 dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. 90 dividido por 5 dá 18, esse 9 passa para lá multiplicando e o menos 32 passa somando. Então fica 18 vezes 9 mais 32 igual a temperatura em Fahrenheit. 18 vezes, fazendo essa continha, né? Dá 18 vezes 9 dá 162, com 32, 194. Certo, pessoal? Então tá aí, as duas formas. O ideal é que vocês exercitem os dois métodos de resolver essas contas. São as 3 principais escalas, né, cobradas aí. Eu espero que vocês tenham compreendido. A gente finaliza agora essa aula. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato por meio aí das redes sociais ou pelos seus PDTs, né, dos grupos do WhatsApp, que eu farei o possível para solucioná-los, certo? Até mais.